Aqui estou mais uma vez para poder trazer uma mensagem para vocês. Oi? O Renatinho falou assim, achei que ele ia falar, aqui estou mais um dia. Amigos, que alegria poder estar aqui com vocês mais um sábado. Se você pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos com a rede um pouco desfalcada, mas a palavra diz, eu sempre vou mencionar isso, que um ou mais reunido em nome do Senhor, de Yeshua HaMashiach, a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus, ali se fará presente. Não limite o que Deus tem para fazer na tua vida, cara, hoje nessa noite. Eu não sei como você veio para este lugar, eu não sei como você veio para este culto. O culto é prestar um culto. Eu não sei qual a motivação que você veio da sua casa, porque está frio, está gostoso, a cama nos chama, o chocolate quente nos chama para a gente engordar cada vez mais, né? Mas eu tenho algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus para trazer para você. O que eu sei que de fato é, o que Deus tem para fazer, para ir na tua vida hoje, nessa noite, é o sobrenatural, cara, de Deus, pá, em nome de Jesus. Por isso, não se limite o poder de Deus, ou o que Ele vai fazer hoje, nessa noite. Se você está comigo, tem gente comigo aqui? Tem gente comigo aqui? Então se é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu deixei a banda para ajudarmos nesse culto, para que você não venha dormir, para que você venha de fato adorar o Senhor, como eu falei, cultuar ao Senhor. Cultuar de fato não é somente ouvir, mas é participar. Por vezes eu sei que você não acha muito legal, cutuca o irmão do teu lado, cutuca o jovem do teu lado, cara, fale assim para ele, eu te amo. E você fica assim, de novo pastor, eu vou ter que fazer essas coisas, eu te amo, coisa chata, coisa de velho. Mas por vezes nós fazemos isso, sabe por quê? Para você não dormir, ô cabeção, cabeçuda, fofura, fofucho de Deus. Nós somos jovens, e glória a Deus por isso. Quem aí, nós estamos num tema da Copa do Mundo, esse mês. Quem está gostando do jogo do Brasil? De verdade, eu estava lá embaixo adorando com vocês, estava orando com vocês. E eu perguntei para a banda, eu falei, gente, o que vocês estão achando do Brasil nessa Copa do Mundo? Podemos dizer que está mais ou menos, né? Está meio 6-7, né não? A galera fala assim, nossa, meu Deus pastor, já passou isso aqui, já mesmo. As informações são tão rápidas que acaba passando muito rápido, né? Mas o que de fato você tem achado da nossa seleção? Está mais ou menos? Você tem de fato a perspectiva que a seleção brasileira pode chegar numa final ou até mesmo ser campeã? De verdade, não precisa responder, mas pensa aí. Agora vamos em outras seleções que eu posso dizer que todas as Copas do Mundo, que pelo menos eu assisti, teve uma zebra mais ou menos, né, Renatinho? Você vê Cabo Verde, cara, empatando com a Espanha, 0-0. O Vozinha ficando totalmente quase rico de Instagram, com 13 milhões de seguidores, porque o Cazé TV, ó, fazendo propaganda, divulgou o cara. Eu tenho certeza que a perspectiva de Cabo Verde, ou até mesmo de Curaçao, um dos países mais lindos que eu vi pela internet, que lugar maravilhoso. Quem olhou e falou assim, cara, eu quero estar lá. Quem viu Curaçao? Quem viu o país Curaçao? Gente, que lugar lindo e que lugar maravilhoso, mano. 3 mil reais para você, eu pesquisei de verdade. E eu tenho orado, Senhor Deus, que eu venho pisar em Curaçao, porque o lugar lindo, me dê essa prosperidade em nome de Jesus. Mas esses times que eu acabei de mencionar, porque nós estamos na Copa do Mundo, pode ter uma perspectiva de não chegar de fato até uma final. Mas o troféu deles não é levantar o troféu numa final, mas até mesmo o troféu deles é ir para uma Copa do Mundo e ser vista por todas as nações do mundo inteiro. Olha que incrível, que poderoso, que legal. Por isso a mensagem da minha ministração hoje é os improváveis, quando sua visão vai além dos seus limites. Improvável, amigo, é alguém que aos olhos da maioria tem pouca chance de alcançar o sucesso, realizar um grande feito ou se encaixar em um padrão esperado totalmente de vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Eu quero ser bem rápido, cara,
para que você venha a entender essa palavra do céu. Mas não dorme não, porque tem palavra profética, cara, na sua direção, em nome de Jesus. Eu já vou ler, porque eu preciso ser muito rápido, muito breve, porque eu já tenho 35 minutos. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Se a banda já quiser vir comigo, eu já vou começar a gritar já, porque a Bíblia diz assim: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam, mas Deus o revelou a nós pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que diz em 1 Coríntios 2,9. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Nós já poderíamos acabar essa ministração aqui, agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem pouca chance de alcançar um determinado sucesso pessoas, mas a palavra diz que essa mensagem penetrou no coração de homens que tem preparado aqueles que o amam a Deus de verdade. Paulo, ele está explicando como o ser humano, como uma pessoa, como homem, como uma mulher, por si só nunca vai conseguir alcançar as verdades profundas, cara, de Deus. Elas precisam ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos reunimos todos os finais de semana, toda a rede jovem, você se reúne numa célula, para que o Espírito Santo seja de fato alcançado na tua vida, porque Ele é o Espírito Santo que testifica Jesus. Eu não tenho o poder de mudar a vida de absolutamente ninguém, mas quem muda a vida de alguém é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Estava eu ministrando, Caião, uma mensagem para os meus 12 essa semana, e eu falei assim: a salvação é gratuita, mas a graduação, cara, tem que pagar preço. A salvação pela fé, Aline, ela é grátis. Você é gratuita, é de graça. Mas para você se graduar, conhecer a Jesus de fato, você precisa pagar o preço. Você de fato, cara, precisa pagar um preço, renunciar à sua vida, amar Jesus acima de todas as coisas, se prostrar diante do Senhor e reconhecer Ele de fato como o único e Senhor Salvador da sua vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Sendo assim, todo ser humano, todo crente, todo filho, todo homem, toda mulher, todo aquele que reconhece até mesmo a Deus, é, aos olhos humanos, o improvável. O improvável significa que de fato é aquilo que eu mencionei. Tem pouca chance de alcançar o sucesso, de realizar grandes feitos e encaixar um padrão inesperado. Eu e você, nós somos um improvável. Nós somos um improvável. Nós somos uma pessoa tão improvável que nós não temos méritos, nós não temos recursos, nós não temos condições naturais para alcançar o que Deus já determinou. Mas o que é improvável para os homens nunca foi improvável para Deus, porque Ele já escreveu a minha e a sua história antes mesmo que tudo existisse. Viver por fé, de fato, é abandonar o limite do que os seus olhos veem, é de fato abandonar o que os seus limites naturais veem, façam, é abraçar de fato a expectativa do sobrenatural, daquilo que Deus tem revelado para mim e para você. Então, se você aceita e reconhece isso, por favor, receba e dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Diga assim: eu sou improvável. Não, diz assim: eu sou improvável. Nós somos improváveis. Quantos aqui se sentem improváveis diante daquilo que está vivendo? De verdade, não importa quantos anos você tem, não importa quem você é, mas de fato como que você está vivendo a sua vida e como você está enfrentando a sua vida. Quantos aqui se sentem improváveis diante de tudo que está vivendo? Todos nós, segundo as nossas perspectivas de vida, nós somos improváveis, como eu mencionei. Mas quem está em Deus, sempre vai viver mais do que imaginou, mais do que pediu, mais do que pensou. Eu comecei ministrando essa mensagem sobre a Copa do Mundo e falando sobre o Brasil, que é de fato um improvável. Se você fosse escalar a seleção brasileira, quem que você colocaria? Quem que você escalaria? Mas deixa eu te dizer algo para você.
o 99% de chance de não, e se houver 1% de chance de sim, é o que Deus tem estabelecido para aqueles que conhecem a Deus de verdade. Em Efésios 3:20 vai dizer assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Qual seria a glória de Deus se nós limitássemos as nossas expectativas, cara, a respeito de Deus? Vou contar uma história bem rapidamente. Existia dois adolescentes, o João e o Júnior, um de 12 e outro de 13 anos. O Júnior de 12 anos, ele chegou assim para o seu amigo e falou assim: sabe, eu vi minha mãe falando, e eu conheci, e eu sei aonde que é o fim do mundo. Vem cá que eu vou te mostrar. Eles chegaram, subiram no muro, eles olharam. Júnior olhou de 12 anos para o de 13 anos. Você está vendo aquela montanha? Sabe aquela montanha você está vendo? E ele, de óculos, igual eu, quase cego, tô vendo. Ali, cara, é o fim do mundo ali. Um outro amigo de 18 anos, David, chegou para eles rindo: ei, João e Júnior, ali não é o fim do mundo. Como não? Eu vi a minha mãe dizendo que ali, cara, é o fim do mundo, né, daquela montanha. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. No mesmo lugar, na mesma proporção de muro, colocou um dos amigos, o Júnior, nas costas de 13 anos. Sobe nas minhas costas que eu vou te mostrar. Tá vendo aquela montanha que você viu? Tá vendo aquele lugar que você viu? Então, atrás daquela montanha, a qual seus olhos não podem ver, ali sim é o fim do mundo. Olha e veja. Ele olhou, ajustou o seu óculos e viu que lá realmente tinha uma montanha, e ali era de fato o fim do mundo. As nossas perspectivas, de fato, das nossas visões, não é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Não importa quantos anos você tem, não importa como você chegou até aqui, mas o que eu tenho para te dizer é: você é um improvável, e Deus quer fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor. Será que tem gente comigo aqui? Será que tem jovem comigo aqui? Glória a Deus. Os nossos olhos, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. É assim que Deus gosta de fazer, amigos. Você pode ter vindo de uma família, de lugares sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma limitação, com todas as limitações. Os nossos olhos não podem ser o termômetro daquilo que Deus e o teto que Deus está fazendo. Os nossos olhos enxergam somente uma parte, mas existe um Deus que vê tudo de cima e trata o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro como uma só coisa. Ele é quem define o limite real da minha história e da sua história. Eu acho que eu preciso fazer um pouquinho mais de cardio. Meu Deus do céu. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero dizer algo para vocês aqui. Se você quer viver por fé, você precisa tirar os seus olhos dos naturais. O lugar de governo estabelece uma expectativa sobrenatural a partir do governo de Deus. Sabe por que eu vou falar assim? Não importa quanto tempo de idade você tem, porque por vezes você é adolescente e você acha assim: não, eu não tenho muitas perspectivas de vida pela minha idade. Quando eu chegar acima de 18 anos, eu vou ver de fato o que Deus tem para mim. Não. A palavra que desce desse altar é uma palavra totalmente direcionada para aqueles que têm buscado e amado ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso não importa como seus olhos te veem, como você vê, mas a fé precisa tirar dos seus olhos naturais e começar a viver o sobrenatural. Mas sabe como? Tira o governo da tua vida. Você não governa absolutamente nada. Amanhã eu estarei ministrando pela manhã nesse lindo culto. Me deixaram 2 incumbências para mim e para a gente, para nós estarmos aqui. Como nós amamos essa igreja. Amanhã eu vou falar sobre nova direção.
Deus tem cuidado de tudo. Sob nova direção, Deus tem cuidado de tudo, Caião. Por isso, o governo não está na tua vida, a força não está nos teus braços, mas o governo está sendo estabelecido por Deus, porque a força vem dele. De fato, cara, levantará uma juventude que ama o Senhor e tem adorado ao Senhor de verdade, com o teu coração prostrado diante do Senhor. Falei com 3 adolescentes semana passada, a qual tem se encontrado de madrugada adorando ao Senhor, orando pela tua escola, orando pelas tuas amigas. É assim que Deus quer ver pessoas prostradas diante do Senhor e derramando as lágrimas, reconhecendo que o governo não é nosso, o governo é dele, e as nossas visões não é do natural, é do sobrenatural de Deus. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Por isso Deus quer falar com a gente rapidamente. Tenho 25 minutos. Quem está comigo em nome de Jesus? Ah, Senhor Deus. Ah, Jesus. Nós vamos ver na palavra como de fato isso tem e funciona. Quem gostou do meu cabelo assim, gente? Não sei quem me chamou de velho. Estou parecendo um senhor. Luquinhas me chamou de velho, que eu estou parecendo teu marido, viu? Eu só tenho 36 anos de idade, gente. Mas eu tenho gostado, mas tem hora que fica incomodando, fica cabendo no olho. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: Deus, ele não se limita aos nossos olhos. Como assim, pastor? Significa que o poder, a presença e os propósitos de Deus vão muito mais além do que a nossa visão humana, lógica ou capacidade de controle consegue enxergar. E esse texto que eu vou ler é de 1 Coríntios, é o mesmo texto que nós lemos lá no início. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam de fato e de verdade. Tem muita gente, tem muito discípulo, tem muito homem, tem muita mulher que acha que esse versículo significa que Deus vai deixar oculto para sempre o que preparou para mim e para você, até pelas circunstâncias que você vive na sua casa. Porque vamos ser sinceros, vamos ser reais. Qual é o exemplo que você tem hoje na tua vida? Sempre é dos nossos papais. E você de fato tem que honrar, porque é o que a Bíblia diz: honrar seu pai e sua mãe. Porque você está debaixo de um teto, de fato e de verdade, que carrega autoridade. E você tem, cara, que honrar o seu pai e sua mãe. Mas por vezes nós vemos as vidas dos nossos papais e você começa a conjecturar com você mesmo: eu vou ser igual a minha mãe, eu vou ser de fato igual ao meu pai. E nós começamos a ver que a lógica ou a capacidade de controle é o que nós conseguimos de fato enxergar. Eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito, eu vou ser assim, eu vou passar por essas coisas, e nós começamos a idealizar coisas para nós. Mas cara, deixa eu falar uma coisa para você. O texto, ele continua no versículo 10, diz assim: mas Deus o revelou a nós pelo seu Espírito. Os planos de Deus não podem ser acessados de forma no natural. Não pode não. Não pelo que você vê, não pelo que eu sinto, mas pelo que Deus tem falado ao Espírito Santo de Deus. Cara, de verdade, se eu fosse você, levantasse a sua mão o mais alto que você puder. Em 1 Coríntios 2 vai dizer assim: o homem natural discerne das coisas naturais, mas o homem espiritual discerne das coisas espirituais. Quem está debaixo do governo de Deus precisa ouvir que os céus estão dizendo ao seu respeito. E sabe o que Deus está dizendo ao teu respeito? Filho, filha, eu te amo. E o sobrenatural vai vir, porque você está enxergando algo da parte de Deus. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor. A Deus. Uma frase de Rick vai dizer assim: não foi dada ao homem a capacidade de produzir ondas, mas foi dada ao homem a possibilidade de surfar nas ondas. Você não tem nenhuma capacidade de criar ondas, mas Deus te deu a possibilidade de você surfar nelas. Para quem não sabe, eu morei 1 ano no Guarujá. Eu surfava, mano. Só que não, morei mesmo 1 ano no Guarujá, a melhor praia que tem no Guarujá.
As pessoas falam que a melhor praia é Enseada, né? Não, a melhor praia para mim é Astúrias, segunda Tombo, porque tem muitas ondas de surfistas. Confesso que a pastora aí quase foi de arrasta nessa praia. Nós fomos lá e eu gosto demais, cara. Mas essa frase é muito top. Muitas vezes nós achamos que nós vamos começar algo novo. Na pandemia foi assim, algo novo. E se reinvente, algo novo. Porque por vezes você começa a olhar para o governo, eu preciso fazer algo novo. Mas quando na verdade Deus ele já começou algo novo, e a nossa responsabilidade é de perceber e de se mover. Por vezes nós ficamos presos de fato no governo. Por vezes nós ficamos presos, sabe aonde? Na crise que nós estamos vivendo, Caio. Por vezes nós ficamos presos no momento financeiro. Você fica preso de fato no momento que você está vivendo o seu relacionamento. Solteiro, você acha que você vai ficar solteiro para sempre? Não, não vai. Se purifique, se santifique. Adolescente, se envolva com Jesus o máximo que você puder. Não é o tempo de você namorar com ninguém. Sabe por quê? Sabe por quê? O que você vai viver não está ligado na sua capacidade intelectual, mas a sua geografia ou família de onde você veio. Ela está ligada ao que Deus decidiu fazer através da sua vida. Algo que você jamais pediria, porque está além do seu limite, cara. É o limite da sua imaginação. Você tem ideia do que isso significa? Muito mais além, cara, do que você imagina. Muito mais além do que você pensa. Um testemunho rápido para eu contar para vocês. Você acha mesmo que eu tenho alguma capacidade de estar podendo pregar o microfone e ministrar uma palavra a vocês? Não, a capacidade não é minha. Estava lá embaixo, eu falei para toda a galera, para a banda. Quem pregou o ofertório foi o Eduardo. Quando eu conheci o Du, totalmente vergonhoso, e nada muda, não é? Vergonhoso. Ele tem vergonha. Para poder ministrar uma célula, houve processos e mais processos. A nossa capacidade não é humana. Você não tem capacidade de nada, de absolutamente nada. E aí você fica preso no que você está vivendo, porque os seus olhos começam a ver a capacidade do governo da tua vida, do que você está vivendo. Falando por mim mesmo, eu nunca imaginei, amigos, ser um pastor. Eu nunca imaginei sentar em lugares aonde Deus tem nos colocado, fazer com que as nossas plantas dos nossos pés pisem. O processo da nossa vida é de fato como o rei Davi, para ele se assentar no trono, houve tempo para ele se assentar no trono. Mas antes disso ele teve muitas batalhas a ser conquistadas. Processos da sua vida teve que de fato acontecer para que ele viesse romper. Por vezes Deus nos leva para o deserto, Deus nos leva para as nossas maiores batalhas, e nós achamos que pelo governo da nossa vida nós vamos vencer. Só que isso não é uma verdade, porque nós começamos a perder de fato a sensibilidade de quem é Deus nas nossas vidas. Mas quando Ele abre a nossa visão do sobrenatural de Deus, você começa de fato, meu Deus, a entender que nós seremos como o rei Davi, passaremos por todo o processo, passaremos por tudo que nós já estamos vivendo, mas sabe para quê? Para um dia nós sentarmos no trono, para nossas plantas dos nossos pés pisarem, e nós temos de fato um manancial, um baluarte dos céus, para nós pregarmos o evangelho e fazermos a diferença na nossa nação, na nossa geografia, na nossa família, e até mesmo, sabe aonde? Em toda a Hortolândia. É isso que Deus quer, sabe por quê? Porque nós somos um improvável demais, mano. Você não tem capacidade de nada, mas quando o Espírito Santo de Deus está totalmente, cara, dentro de você, e você toma isso como posse, como força, Deus, Ele começa a ver graça em você, e começa a levar você em lugares que você nunca, mas nunca imaginou. Sabe o que Deus quer de nós? Incendiar de fato a nossa vida. Ele tem prazer de usar jovens. Eu amo cuidar de adolescentes.
Porque os adolescentes, quando se entregam de verdade para Jesus, são como as três, de pagar preço pela tua família, pela tua casa, pelos teus amigos. E começam a enxergar de uma forma tão sobrenatural de Deus, que o mesmo Deus que alcançou a minha vida é o mesmo Deus que vai alcançar a escola inteira a qual eu estudo. Estava falando com a Duda sobre faculdade. Difícil demais é estudar numa faculdade, amigos. Penso eu que o avivamento de Deus, cara, já veio e está aqui. Basta você acessar isso. Mas para isso entenda algo: você é um improvável. Você é tão improvável que o segundo ponto vai falar assim: o plano original de Deus, cara, é para você. Não existe plano B. O plano original de Deus refere-se ao projeto, cara, perfeito de Deus para toda a humanidade, ou seja, para você. Deus, ele vê além das nossas traumas, dos nossos falhos. Ô geração que tem traumas, ô geração que tem falhas, porque só quem nos fez completos para saber o que está faltando. Quando o cara Deus te criou, quando Deus nos criou, em Gênesis vai falar assim: ficou muito bom. Sabe por quê? Porque tudo que ele criava antes, desde todas as árvores, peixes, a transformação de tudo, de absolutamente tudo, ele dizia muito bom, muito bom. Mas quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, ele mencionou: ficou muito bom. Muito bom. Sabe por que eu grito assim ministrando, já? Porque senão vocês vão dormir. Sabe por que eu dou uns gritos? Porque o evangelho é vivo. Sabe por que eu dou uns glória a Deus louco? Porque senão você vai dormir, velho. Os 12 de Jesus andaram com Jesus, viu os milagres, e só deu um comando a todos eles: ei, eu vou subir no monte, eu só quero que vocês orem. Quando ele desceu, o que aconteceu? Eles estavam o quê? Dormindo. Ô geração que dorme. E quando você está dormindo, você perde o plano original de Deus, e você começa a achar que o plano original de Deus, cara, fica em segundo plano. Deus, ele vê os seus traumas, vê muito mais além dos seus traumas ou das suas falhas, porque ele sabe exatamente, cara, o que está faltando em você. A redenção não é um plano B, ele é o resgate do plano A através de Jesus. Deus não cria atalhos porque o plano original falhou. Ele sempre vai produzir ou conduzir a criação de volta ao seu lugar original de Deus. Os planos do Senhor para mim e para você são perfeitos demais, amigos. Mesmo quando você é um imperfeito, se você se lançar na vontade dele, de Deus, cara, viverá o que nenhum homem, o que nenhuma mulher viveu até hoje, em nome de Jesus. Sabe o que eu estou falando para vocês, cara? Improvável, improvável, improvável. Você pode não dar nada, mas Deus tem um plano original para você, e esse plano não ficou em segundo plano, cara, como plano B. Você é amado por Ele. Meu Deus do céu, cara. Quer saber de alguns improváveis? Eu tenho 11 minutos. Paulo, de perseguidor da igreja a um plantador de igrejas, o maior que pregou o evangelho depois de Jesus. Pedro, de pescador a apóstolo da igreja primitiva, cercada de milagres e sinais. José, de um filho totalmente mimado, que foi traído pelos seus irmãos, mas ele estabeleceu no Egito o governador, trazendo paz em meio ao caos. Essas histórias é verídicas. O que limita a gente viver isso? Sabe o que está acontecendo, amigos? A geração de hoje tem dormido e tem fechado os seus olhos, porque você não consegue nem ver mais a salvação da sua casa e da sua família. Você não consegue nem ver mais a salvação dos teus amigos, da tua escola. Quando você chegou para a igreja, você passou pelo encontro com Deus, você se batizou, você tinha um anseio de ministrar célula, mas hoje nem esse anseio de ministrar célula você quer dar. Quer ver? Quem ministra célula que levanta a mão? 10 pessoas. 10 pessoas.
Aí você pede assim: eu quero viver Caião, Felipe, Luquinha, irmão do Caião. Você acha que o Caião está na batera? Não está não, o Caião está no baixo, no mesmo lugar, e o irmão dele está na batera. Você pede para Deus: Deus, eu quero viver as maiores experiências. Sabe por quê? Porque o meu amigo, a minha amiga tá assim, cara, tá hypado com Jesus. Eu quero ter, cara, eu já falei com vários adolescentes, os caras querem fazer vigília para Jesus. Eu começo: não é possível, ou eu estou ficando velho de verdade, ou os caras é mais louco que eu. Pastor, vamos vir para a igreja de madrugada para nós orarmos, fazer um louvorzão. Você está ficando doido? Você quer que a gente seja expulso da igreja? Você quer que desce as 10 mil pessoas dos prédios aqui do lado e venham aqui para a igreja? Pelo menos eles se convertem de verdade. Os adolescentes é assim para nós. E aí nós, sabe o que acontece? A gente quer começar a viver a vida dos outros, mas nós não queremos pagar o preço. Lembra quando eu falei para você? Você é linda demais, cara do papai. Nada a ver. Lembra que eu falei para vocês? A salvação é gratuita, e é mesmo, é grátis. É gratuita, é de graça. Mas a graduação, sabe o que significa ser graduação? Subir de nível, passar de fase. Todo mundo já estudou, passar de ano. Cara, tem que ser aprovado por Deus. Tem que pagar preço. Tem que orar de verdade, tem que jejuar de verdade. A sua liderança não tem que ficar mandando mensaginha para você vir para o culto, não. Porque você não está aqui para adorar a sua liderança, você está aqui para adorar o Senhor. Ou você está achando que a sua liderança, cara, é Deus, Trino, da Trindade? Por que você precisa receber uma mensaginha quando você não vem no culto? Nossa, Flor, aconteceu alguma coisa? Não te vi no culto hoje. Ah, não é, né, líder? É que eu tive um churrasco para ir. Nada contra o churrasco, nada contra a questão de... Até esqueci o que eu ia falar. Reuniões de famílias. Mas deixa eu falar algo para você. Sabe quando eu falei da graduação? Casei com a pastora Ingrid, eu tive 2 empregos, 2 trabalhos. Tinha um cachorro quente que para mim não foi fácil. Eu tinha que acordar de madrugada para compras. Mas eu não faltava em um culto. Era estratégico, lógico. Eu ia para o culto, eu ia para a rede de jovens, deixava minha mãe lá. Minha mãe que sempre comprou minhas ideias, mais doida que eu. Ela comprava as minhas ideias. Eu ia para o culto, a estratégia era a seguinte, amigos. Wallace, pastor Wallace. Eu ia para a rede de jovens, lógico, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas depois eu chegava: galera, vamos comer um cachorro quente lá no Oh My Dog. Quem já comeu o Oh My Dog? Era bom ou não era? Era bom ou não era? Era gostoso, cara, era bom mesmo. Até então, aquilo que eu falei na rede da semana passada, nos convocaram para todo sempre, cara, para fazer cachorro quente na igreja. Mais de 500 cachorro quente, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de cada um, que Deus vai levantar pessoas para fazer cachorro quente aqui na igreja também, em nome de Jesus. Se isso é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor. Olha, Senhor Deus, testifica isso no céu. Mas por que eu estou falando isso? Porque a salvação é gratuita, amigos. Se você permanecer fiel até o fim com Deus e com Jesus, você vai chegar diante do Criador e vai ser salvo, com certeza. Mas para você viver níveis maiores com Deus, cara, improváveis, com uma visão não totalmente ilimitada do que a sua está vivendo, você precisa sim, de fato, pagar o preço, mano. Você precisa sim gerar experiência e relacionamento com Deus. Você precisa sim orar. Você precisa sim jejuar. Você precisa colocar a sua cara na Bíblia e começar a ler de fato e engolir todas as folhas da Bíblia. Porque você começa a olhar o meu vizinho: nossa, que multidão que ele está ganhando. Cara, que da hora, mano. Ele está chapando por Jesus. Eu estou aqui totalmente frio. Ele levanta as mãos e adora o Senhor e começa a chorar. Olha, de soluçar, ranho desce do nariz dele. Meu Deus, ele cai no chão, rola de um lado, rola do outro. Será que está endemoniado? Não, o Espírito Santo pegou ele. Como isso? O culto ele não começa num sábado.
O culto ele começa numa segunda, o culto ele começa na terça, o culto ele começa na quarta, o culto ele começa na quinta, o culto ele começa na sexta. O seu culto, a sua prestação de culto, de relacionamento começa nos dias da semana. Se você não encontra com Deus de segunda a sexta-feira, Deus não vai te encontrar aqui, amigo. Uau, palavra dura, mas é uma verdade. Porque você só tem olhado uma visão limitada do que Deus pode fazer na tua vida. E Ele faz mesmo, Ele te salva, Ele te ganha e Ele te transforma. Mas se você quer ir mais profundo e para o profundo de Deus, você precisa pagar preço, porque graduação, cara, subir de nível, passar de fase, você precisa, cara, pagar o preço. Assim como a independência é um princípio da queda, a dependência vai gerar milagres na tua vida. Quando de fato você se entrega de verdade, você começa a ter uma dependência de Deus, não uma independência. E quando você depende de Deus, cara, gera milagre. Todo homem, toda mulher usada por Deus é alguém que é completamente dependente dele. Em Salmos 23, cara, vai dizer assim: o bom pastor que prepara a mesa, unge a cabeça com óleo e faz o cálice se transbordar, mesmo na presença, cara, dos meus inimigos. A nossa provisão não vem da terra, vem dos céus. A nossa paz não depende das circunstâncias. Ela foi estabelecida e sempre será estabelecida por Deus, que fez os céus, que fez a terra, que criou você, que criou todas as coisas. Aquele que mesmo ontem, hoje e o que eternamente, porque Ele é Yeshua, Ele é Hamashia, Ele é o Deus que fez, cara, tudo e todas as coisas. E não há outro como além do Senhor. Não há outro Deus como ali, cara, que existe. Não há. Quem está aqui comigo, em nome de Jesus? Vocês estão dormindo? A palavra está dura, está da hora? Está legal? Quer que eu grito menos? Eu quero que a banda já se posicione. Amigos, eu vou dizer algo para vocês. O Curaçao pode ser o pior time da Copa do Mundo, por participar pela primeira vez, não ter nenhuma capacidade, por ser quase um dos menores países. Mas ele tem o que a maioria dos times não tem. Vocês viram como os caras chegaram? Não viram? Só eu estou atualizado? Orando ao Senhor. Os caras tomou de 6 da Alemanha, 7-1. 7-1. Não sei porquê, mas me veio umas lembranças agora, não sei porquê. Tomou de 7-1 do Brasil, amigo, da Alemanha, Curaçao. Acabou o jogo, sabe o que os caras foram fazer? Orar. Pegou a galera, até da Alemanha. Vem cá, meu filho, que nós vamos orar aqui. Vem cá que nós vamos falar do Senhor. Vem cá que eu vou pregar agora na tua vida, eu vou evangelizar você. Porque muitos estão lá apenas por um título, por uma coroa, por um troféu, ou até mesmo, cara, ó, porque quem é jogador da seleção brasileira não tem salário, recebe dos seus próprios clubes, mas eles têm uma bonificação caso chegue na final. Muitos estão até ali, ou muitos deles querem de fato reconhecimento público de toda a nação. Eu quero ser o melhor jogador do mundo. Mas quando o cara tem Deus estabelecido na vida de pessoas, como está estabelecido naquela vida daquele time de Curaçao, de verdade, de fato, cara, eles aparecem muito mais de quem quer uma coroa, de quem quer um troféu, ou até mesmo de quem quer reconhecimento público ou dinheiro, porque o que eles já têm é muito mais valoroso do que uma Copa do Mundo, amigos. Muito mais valoroso do que uma Copa do Mundo. E aí sabe o que você fica vendo? A tua vida como está. Deus te trouxe até aqui porque primeiro você já é um improvável, mas Deus quer te fazer um provável aqui agora nesse lugar em nome de Jesus. Você pode estar olhando para a circunstância da tua família, quem você vai ser, mas Deus, pela visão do sobrenatural, já tem visto algo muito maior do que você imagina. Deus vê o improvável quando ninguém mais vê. Ninguém mais vê. Gideão, nós falamos semana passada, escondido no lagar. O anjo do Senhor encontra exatamente aonde ele estava, se escondido. E Deus chama o improvável para ser provável e libertar Israel todo. Davi, esquecido no pasto pelo seu pai, totalmente esquecido em Salmos, como nós já sabemos a história. Aí chega Samuel para ungir o rei de Israel. Lá ele olha totalmente os seus irmãos, fortes, sarado, né? Um mais forte que o outro já preparado para a guerra. Mas Deus diz a Samuel: ei, não é esse
não é esse o que ainda está por vir. E quando Samuel pergunta para o seu pai: pai, tem mais algum filho? Tem sim, tem um que está esquecido lá no pasto, cuidando das ovelhas. Traz ele para mim. Quando ele olha, ele vê: é esse o rei de Israel, um homem totalmente improvável, que Deus faz ser provável. Sabe, Pedro, depois de negar Jesus, cara, por várias e várias vezes, João 21, depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro, ele volta a pescar, ele volta a fazer o que ele já sabia fazer. Mas ele conhece um Jesus, como muito de nós fazemos após um tropeço. Você desanima, você deixa Jesus, você falha, você olha para a circunstância da sua vida, mas Jesus vai até ele no meio de um tipo milagre da primeira vez, como quem diz: você pode até ter desistido de mim, mas eu não desisti de você. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com você. Você falha, você erra, você peca, e Satanás sopra nos seus ouvidos que você não vale nada, que não vai valer a pena servir ao Senhor. Mas sabe o que Deus tem falado hoje, nessa noite? Ele tem encontrado você aqui agora, da mesma forma como Ele encontrou Pedro. E Ele está dizendo assim: não adianta você correr, porque o que eu tenho com você é muito particular. Lembra quando eu falei para você? Lembra como eu disse para você que eu tenho promessas? Lembra quando você entrava no secreto, seus olhos sorriam, corriam de lágrimas? É exatamente isso que Deus tem falado para você. É exatamente isso que Deus tem apontado para você. Será que tem gente comigo aqui? Será que tem pessoas comigo aqui? Será que tem jovem comigo aqui? Pelo amor de Deus, cara, se isso é uma verdade, dê um aplauso a mais para o Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor, eu queria que você ficasse de pé, de verdade. E para eu encerrar, tem uma história da multiplicação, da multiplicação. A multiplicação de pães em João 6. Olha isso. O menino que ofereceu os 6 pães e 2 peixinhos, provavelmente ele não foi o único a ter algo para comer naquele lugar, mas foi o único e disposto a compartilhar. Ele nem fazia parte da contagem oficial da multidão. Como assim, pastor? A Bíblia sempre contou somente os homens quando havia uma grande multidão, mas ele entrou para a história das boas novas, ou seja, do Evangelho. Homens podem não contar com você, sua família pode não contar com você, você pode ser o pior da sua família, mas deixa eu falar algo para você: Deus está contando com você. Homens podem não acreditar em você. Quando eu falo homens, eu digo homens e mulheres. Eles podem não acreditar no que você carrega, mas quem depositou uma unção em você sabe exatamente o que você tem. E Ele quer, de fato, cara, encontrar com você aqui nesse lugar. A força de Deus, cara, revela a fraqueza reconhecida em nós. E eu já estou terminando. Eu não sei como você veio para este lugar, mas eu sei que você é o cocô do cocô do cocô da vaca. A Bíblia fala que nós somos inúteis, como o pastor, o apóstolo Noboil que mencionou, inúteis. Me lembrou também um grande louvor. Mas de fato e de verdade, se Jesus voltar hoje, como está a tua vida? Como está a sua vida vindo para esses cultos de sábado e de domingo? Culto é para prestar culto, e para você de fato, cara, ter uma mudança na sua vida. Porém, as circunstâncias que você está vivendo, as fraquezas da tua vida, você tem depositado e tem perdido de fato os seus olhos sobrenatural. Semana passada o apóstolo mencionou sobre uma questão de frieza, de nós pedimos voltar ao primeiro amor, Para alguns aqui o Espírito Santo já tem de fato trabalhado no coração e andado no meio dessas fileiras. E você está com o coração fechado, como o pastor grita demais. Nossa, olha só, o culto começou atrasado, é 9h17, era para estar acabando. Olha só a iluminação, eu não gosto dessa iluminação não, eu queria que colocasse uma azulzinha.
Eu não gosto da voz do Periclão, cara. Ele deveria tocar pagode, não louvor. Não, a virada do batera, você tá doido, mano, nada a ver. Ele poderia ter feito tupá, tupá. Sabe o que isso significa? A visão do natural tem, cara, encoberta a tua vida. O que eu quero que vocês rompam hoje é que vocês, cara, vivem o sobrenatural de Deus. E o improvável possa sim. E sabe o que é um improvável? Eu vou até descer. O improvável de fato é você sonhar, Elô, e morar num condomínio fechado com uma piscina e ter o melhor carro. O improvável é você ter um ministério a qual você é um exemplo, cara, para toda a vida das pessoas. Sabe o que é o improvável? O improvável é você não ter medo de nada do que você está vivendo. O improvável é aquele que você olha para a tua casa e para a tua família. Eu não vou ser igual aos meus pais, não, nada contra, mas eu vou ganhar a vida dos meus pais e que eles vivam o sobrenatural de Deus. Isso é ser o improvável. O improvável é vir para este lugar, Dani, e de fato reconhecer a Deus como o único Senhor Salvador da tua vida e romper na sua vida. Esses cultos e essas redes não deve ser mais como é para você. Você tem que sair daqui totalmente incendiados, amados, cara, por Jesus, ao ponto de você entregar uma vida real e genuína para Ele, cara, nas semanas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ao ponto de você paralisar quem é casado, a tua esposa, você dá um tempo para mim, que eu vou entrar no secreto e eu vou adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você quiser, sem vem comigo. Isso de fato é ser o improvável. Ser improvável é você olhar para as incertezas que o mundo tem pregado ao teu respeito e começar de fato, mano, a olhar assim: Deus, tem muito mais além para mim. Ser improvável, cara, é você de fato e de verdade perder o medo a qual o mundo tem pregado ao teu respeito e você começar a levantar as suas mãos e começar a adorar o Senhor. Improvável, sabe o que é? Improvável, amigo, é aquele como Paulo fez. Ele estava preso na prisão, mas mesmo assim ele adorava o Senhor, ele cantava ao Senhor, ele cantava cânticos ao Senhor, porque ele falou assim: do nada eu vim, do nada eu tenho, mas agora eu tenho todas as coisas. É Jesus comigo, eu posso passar o que eu quiser, mas de verdade, Jesus está comigo em todas as coisas. Cara, se isso é uma verdade, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu já estou finalizando. Eu queria que você começasse agora a falar com Deus, em nome de Jesus. Se você quiser, cara, se prostre ao Senhor, se rasgue na presença do Senhor, clame ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.